Sejam bem-vindos a mais um Mar de Conversas. O tema de hoje será Literacia e Jovens na Ciência. Para quem está connosco hoje pela primeira vez, o Mar de Conversas é um ciclo de palestras online onde pretendemos conversar sobre variados assuntos marinhos de forma descontraída e descomplicada. É organizado pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, em parceria com a Mar Vitae e outras instituições académicas. Da equipa do Mar de Conversas faço parte eu mesma, Susana Pereira, e serei eu a conduzir a conversa de hoje. Fazem parte da equipa também a Marisa Gomes, a Catarina Alves, a Regina Neto, o Fábio Faria e o João José, que irão estar a ajudar a orientar todas as questões feitas pelo público. Por último, mas não menos importante, faz também parte da equipa o Hugo Ferreira, que hoje está connosco como nosso convidado. As questões podem ser colocadas por vocês aos nossos convidados através do chat do YouTube, Facebook e Twitter. Temos então o prazer de receber na sessão os convidados Leonor Cruz e Hugo Ferreira. Olá, Leonor. Olá, Hugo. Sejam bem-vindos. Passo então agora a apresentar os nossos convidados. A Leonor Cruz é licenciada em Engenharia do Ambiente e dos Recursos Naturais pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e mestre em Ciências do Ambiente, ramo Qualidade Ambiental, pela Universidade do Minho. Iniciou a atividade profissional em 2001 na área de consultoria e formação. Integrou o quadro da Câmara Municipal de Lousada em 2005 como técnica superior na Divisão de Águas, Serviços Urbanos e Ambiente. Em 2007, integrou o quadro da Câmara Municipal de Viana do Castelo, onde assume funções, até à data, de coordenação do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, Parque Ecológico Urbano, Centro do Mar e futuro Observatório do Litoral Norte. Considera que mergulhar é a experiência que toda a gente deveria ter na vida, ainda que não seja grande adepta, pois nova perspectiva do nosso planeta Terra, que na realidade também é água. O Hugo Ferreira é aluno do doutoramento do CESAM da Universidade de Aveiro e Centro de Investigação Tour do Valar. Após terminar o seu mestrado em Ecologia na Universidade do Minho, tal como muitos jovens, sentiu-se perdido e com falta de oportunidades para seguir a sua paixão pela ciência. Aventurou-se num projeto do Corpo Europeu de Solidariedade no sul de França e mudou a sua vida. Além do seu trabalho académico, é agora uma grande voz pelo envolvimento dos jovens na ciência e ativismo jovem, encabeçando diversas campanhas como os modelos inspiradores do Instituto Português da Juventude e embaixador das zonas úmidas da Wetlands International. Se fosse outra espécie, o Hugo gostava de ser um flamingo, porque estes vivem uma vida bastante descontraída, com várias viagens pela Europa e África. Podem chegar aos 70 anos de idade e, quando estão cansados de viajar, podem simplesmente relaxar em parques ornitológicos, onde lhes é servido comida regularmente. Parece-me uma boa escolha, de facto, Hugo. Vamos então passar às apresentações. Primeiro será a apresentação da Leonor Cruz e depois serão do Hugo. As questões serão colocadas no final das duas apresentações. Leonor, passo-te então a palavra. Obrigada, Susana. Em primeiro lugar, agradecer o convite que foi formulado à Câmara Municipal de Viana do Castelo para participarmos neste Mar de Conversas e também dar os parabéns por esta iniciativa, porque de facto já vamos, penso que na quinta edição, na quinta conversa, e de facto tem havido um conjunto de temas muito interessantes e muito pertinentes e abertos a toda a comunidade, que é isso que de facto que se pretende com certeza. Eu vou então passar a partilhar aqui o meu ecrã para uma breve apresentação, na qual eu vou tentar falar um bocadinho sobre a experiência do município de Viana do Castelo no que diz respeito a esta questão da literacia, e nomeadamente a literacia do mar, nos jovens e na ciência. No fundo, o que eu aqui vou tentar explorar, apresentar é um pouco da nossa experiência de cerca de 3. Naturalmente que há aqui um conjunto de opções que foram sendo tomadas ao longo deste tempo. Nós temos como princípio comunicar ambiente, mas muito em particular o tema do mar, porque estamos geograficamente, como podem ver neste diapositivo, estamos geograficamente próximos do oceano. Nós temos aqui 2 equipamentos municipais e teremos um terceiro que ainda não foi aberto ao público, mas temos aqui 2 equipamentos municipais dedicados a esta questão de comunicar o tema do mar. Um primeiro é o Centro do Mar, que se localiza na Doca Comercial e é de acesso livre ao público, e um segundo que é o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental,
que se situa mesmo em frente ao estuário do Rio Lima e que tem contíguo assim um parque ecológico urbano, com características específicas de uma zona úmida. Portanto, ambos os espaços, ainda que em equipamentos muito distintos, portanto, o Centro de Mar está localizado no navio Hospital Gilianes, e o Centro de Monitorização e Investigação Ambiental está sediado no Moinho de Maré, no antigo Moinho de Maré, mas de facto ambos estão fisicamente numa proximidade geográfica muito interessante relativamente a esta questão do mar. Ambos são de acesso gratuito e em ambas as situações, em ambos os equipamentos, há aqui um conjunto de objetivos comuns que foram sendo trabalhados ao longo dos anos e que de facto tentamos sempre ir de encontro a diferentes públicos. Naturalmente que o princípio foi de começar a ter oferta para a comunidade escolar, e é um pouco disso que eu vou falar aqui hoje, mas como podem ver nesta listagem de valências e recursos, existe um conjunto significativo de iniciativas, de atividades que de facto também são abertas ao público em geral. Portanto, temos espaços com exposições temáticas, dessas exposições temáticas geralmente convertemos um conjunto delas em exposições itinerantes, também de acesso gratuito, e portanto existe aqui um conjunto de iniciativas dedicadas a que quem nos visita, quem connosco contacta, de alguma forma, conheça um bocadinho melhor este nosso território e, muito em particular, o mar, o tema do mar. No que diz respeito, então, aqui a esta questão da nossa missão, eu vou tomar a liberdade só de projetar aqui um vídeo muito breve, que de alguma forma, peço desculpa aqui pelo som, deixem-me só retirar. Este vídeo tenta um bocadinho só representar algumas das iniciativas que nós vamos desenvolvendo e o que eu queria vos mostrar é o seguinte: para nós esta questão do mar não é só literacia científica, é também cultural e de proximidade das nossas comunidades ao tema do mar. E de facto aproximar as crianças, os jovens e também os adultos, porque também é necessário que os adultos sejam próximos do seu território, e pensamos que isto se calhar é um primeiro passo que deve ser dado para que, de facto, todas as comunidades sintam este território marítimo como seu, e, de alguma maneira, no nosso caso, que também estamos a trabalhar questões da ciência, sem dúvida que é através desta ligação com o património imaterial, com o património cultural que nos une, de facto, nós depois também conseguiremos chegar a outras temáticas. Portanto, isto são imagens de diversas que vamos desenvolvendo, visita ao farol, atividades tradicionais de executivos de sal, e, portanto, isto é um bocadinho para focar esta questão. O esforço tem que ser, de facto, alargado. Não nos podemos cingir às questões da biodiversidade e da ecologia, mas consideramos que isto deve ser um bocadinho mais alargado. Nesse sentido, dar então nota que nestes dois equipamentos, nós no Centro de Mar, e eu aqui estou a fazer um bocadinho um enfoque para atividades mais específicas no tema do mar. No Centro de Mar temos o projeto educativo que designamos de Além-Mar, como eu irei mostrar em seguida, foca de facto esta questão da cultura e do património imaterial. Temos um conjunto de atividades para grupos, aulas a bordo e também há um esforço que é desenvolvido no sentido de ir editando um conjunto de publicações temáticas e específicas sobre o nosso território. No Centro de Monitorização e Investigação Ambiental, temos uma vertente já mais direcionada para as questões da ecologia, dos ecossistemas, da biodiversidade, mas também num alinhamento idêntico. Portanto, projetos educativos, neste caso, projeto educativo Escola da Natureza, também algumas atividades para grupos, uma plataforma dedicada ao registro da biodiversidade que se designa de biorregistro e também aqui algum esforço nesta questão das publicações que editamos. Dar-vos então nota, no caso específico do Centro do Mar, eu vou só aqui apresentar um pouco algumas das valências que nós dispomos. Portanto, no caso do projeto educativo Além-Mar, há um primeiro ponto que é essencial, que é termos parceiros no projeto, porque de facto se queremos que as nossas, neste caso, o nosso público em geral, que é o público mais infantil, ou seja, nós dedicamos este projeto essencialmente a alunos do primeiro ciclo, é fundamental que de facto eles também conheçam outras pessoas, conheçam outras entidades e que consigam ter uma visão muito abrangente do que é o mar
para nós em Viana do Castelo e não só, mas no nosso caso em concreto de Viana do Castelo. Portanto, também aqui, o que é que eu gostava de vos dar nota? Mostrar-vos aqui algumas imagens do projeto que vão verificar que nós temos aqui 3 temas essenciais que tratamos e também aqui o nosso foco, portanto, isto é um projeto de um ano letivo, onde nós definimos claramente a metodologia de trabalho e os objetivos que queremos alcançar, portanto, em coordenação com os docentes que se inscrevem neste projeto, mas, de facto, o que nós aqui efetivamente pretendemos é que haja este contacto com as atividades pescatórias, atividades agromarítimas e também das extinções. Aqui temos os nossos parceiros, neste caso, por exemplo, a nossa nutricionista da Câmara Municipal a desenvolver um conjunto de atividades a aplicação das algas na nossa alimentação, a aplicação das algas na agricultura, o contacto com a biodiversidade das praias rochosas, o contacto com pescadores e, portanto, consideramos que isto é um conjunto de iniciativas que não só, de alguma forma, distinguem quem está no nosso território, os pescadores, enfim, as agentes ligadas ao mar, mas também conferem aos próprios alunos essa visão mais ampla do que é o tema do mar e de outras profissões, de outras vivências que existem relacionadas com o mar. Uma das outras valências que temos, que eu referi há bocadinho, as atividades para grupos, tem aqui um conjunto de designações, portanto, são diferentes atividades que nós temos para público, não só aqui de várias idades, portanto, nós tentamos ter uma oferta que vá de encontro a diferentes faixas etárias, desde pré-escolar até um público mais velho, que podem ser escolas ou não só. Também temos grupos de pessoas, de adultos, que nos solicitam atividades e ainda bem. Aqui, no fundo, o que nós temos são temas mais dedicados não tanto à área da biodiversidade, que isso fazemos no CMIA, mas aqui um conjunto de atividades que não só confrontem as pessoas com atividades ligadas ao tema do mar, mas também até algumas atividades que hoje em dia são também bastante focadas, a questão do lixo marinho, a questão de um conjunto de atividades que vamos desenvolvendo nesta temática. São atividades de cerca de 1h30, são relativamente curtas, que nós realizamos ou nas nossas instalações ou no exterior. Naturalmente, tudo isto que eu estou aqui a dar nota são situações pré-pandemia, portanto, atualmente temos aqui temos soluções e temos nos esforçado nesse sentido, mas de facto tudo aquilo que eu vos estou a mostrar e as imagens que eu estou a mostrar reportam-se ainda ao período anterior à pandemia. De todo modo, há aqui um conjunto de situações que nós nos fomos adaptando, como eu estava a dizer. Temos aqui também uma outra atividade que designamos de aulas a bordo e que de facto decorriam nas instalações do Centro do Mar. Aqui a mais-valia desta iniciativa é que nós conseguíamos trazer diferentes pessoas, conseguimos atualmente trazer diferentes pessoas, diferentes experiências de vida às nossas instalações e contactar então com outros públicos, e tenho aqui alguns exemplos. Já tivemos o Instituto de Socorros a Náufragos, tivemos uma historiadora a falar um pouco sobre as diferentes embarcações de pesca que existem, não só de mar, mas também aqui do nosso rio, do nosso estuário, a experiência náutica, que também temos aqui em Viana do Castelo, diversos tipos de atividades náuticas, e portanto esta também é uma iniciativa que geralmente tem bastante adesão por parte do público escolar. Neste caso em concreto, dar-vos aqui nota de uma outra valência que nós temos, ou melhor, a adaptação que tivemos agora já em período de pandemia. As aulas a bordo continuam, amanhã vamos ter, por exemplo, mais uma aula a bordo, mas tudo por via online. E de facto, tivemos que nos adaptar. Este é um pequeno exemplo daquilo que nós estamos a fazer e dar-vos nota que, ainda que todos estamos a sentir as mesmas dificuldades, ou dificuldades muito semelhantes, mas todos, de facto, estejamos nós do lado das instituições, do lado dos nossos parceiros ou do lado das escolas, neste caso em particular, todos estamos a esforçar, de facto, para conseguir encontrar alternativas e não deixar que o conhecimento vá aos pais. Aqui estas imagens que vos mostrei de 2 iniciativas, dois temas. Tivemos um primeiro tema sobre a pesca submarina e um segundo tema sobre o pescado, que foi em parceria com a DOCA Pesca. Amanhã temos exatamente um mais dedicado a estas questões da literacia. Quando eu referi há bocadinho a questão da documentação e recursos, de facto tem havido um esforço no sentido de ter algumas publicações
também dedicadas ao nosso território e que sejam transversais a diferentes públicos. E temos ainda um espaço que é relativamente recente, ou de alguma forma foi uma adaptação de um espaço que já existia, e como existe um acervo documental que está a crescer no Centro do Mar, já tínhamos alguma documentação de livros, de espólio marítimo, de alguma forma quisemos que isso também ficasse, portanto, disponível de uma outra forma ao público, está em formato virtual e temos também disponível online, e é uma forma também de, quer as escolas, quer o público em geral, poder participar com contributos que queiram nos dar, mas também partilharem aqui um conjunto de experiências e de conhecimentos. Depois, partindo para a questão do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, que é portanto, um outro equipamento que tem aqui um conjunto de valências, no que diz respeito ao projeto educativo, como eu estava há bocadinho a dar nota, o projeto chama-se Escola da Natureza, aquele que de alguma forma é mais dedicado a esta temática de conhecer o nosso território. Na sua generalidade é um projeto que quer exatamente que haja um contacto dos alunos com o património natural que o rodeia, levá-los mesmo para o território, criar aqui uma certa afinidade com o meio natural, reconhecê-lo, porque é a forma mais eficaz, achamos nós, de facto os alunos perceberem melhor, quando nós falamos em conservar valores naturais, em proteger, terem melhor a percepção do que é que estamos a falar. Este projeto distingue-se em 4 temas. No caso do tema do mar, diferencia-se depois em 2, que será então o tema da Praia Rochosa e o tema dos sistemas do NAS. É um projeto que já existe há alguns anos, graças a financiamentos nós fomos melhorando, fomos criando algum conjunto de novas valências, eu diria até que fomos refinando um pouco a metodologia de trabalho e em 2018 foi merecedor de um prémio europeu que de alguma forma valoriza projetos que trabalham em Rede Natura 2000 e que valorizam esses territórios junto das comunidades. Este é um projeto dedicado essencialmente a alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico, e isto por uma razão muito específica, é porque de facto nós temos tido alguma preocupação de que os conteúdos programáticos se cruzem com as nossas ofertas, seja a nível de projetos, atividades para grupos ou de outras valências. Cada vez mais pensamos que é certo que existem imensa oferta de diferentes atividades, mas os próprios docentes, penso que também nos cabe a nós criar algumas alternativas de trabalho aos professores, para que eles de facto consigam potenciar e aproveitar um bocadinho melhor o que existe. Então, este projeto especificamente tem também uma metodologia muito previamente muito bem definida, é eminentemente prático. O que nós queremos é que os alunos, ao depois selecionarem qual é o ecossistema que vão trabalhar, desenvolvam 3 saídas de campo ao longo do ano letivo e, de certa forma, para que de facto compreendam, percepcionem que os ecossistemas mudam. Mesmo que quando aparentemente numa praia rochosa podemos achar que a praia rochosa é igual durante o ano inteiro todo, de facto, quando eles vão fazer essa caracterização do ecossistema no primeiro período letivo, no segundo e no terceiro, vão compreender que não é assim tão linear. Naturalmente que temos outros temas que vamos associando em paralelo. O que nós aqui também temos como ferramenta muito importante, na nossa opinião, é esta questão da avaliação. Portanto, nós desenvolvemos inquéritos antes e após a intervenção, ou seja, logo no início do primeiro período letivo entregamos um questionário, que eu também já vos vou mostrar em seguida. Desenvolvemos toda a atividade pedagógica ao longo dos 3 períodos letivos e no final do 3º período letivo entregamos exatamente o mesmo questionário aos alunos para de facto tentar encontrar aqui algum tipo de análise também do nosso papel. Nesta metodologia de trabalho também oferecemos algumas ações de capacitação aos docentes, de preferência tentamos ter alguns investigadores, algumas pessoas mais ligadas ao mundo do conhecimento, do mundo científico, que possam dar novas estratégias, novos conteúdos aos próprios docentes, e também tentamos que os alunos ou a turma faça algum trabalho final que seja um bocadinho a súmula de tudo isto. Também potenciamos algumas visitas de estudo para alguns alunos, para as turmas que estão neste processo. Dar então nota do seguinte, como eu estava a dizer há bocadinho, existem então fichas de trabalho específicas para cada saída de campo. Esta questão de serem atividades eminentemente práticas
consideramos que isto é uma mais-valia, porque é um conjunto de competências que são adquiridas pelos alunos, é o saber estar no espaço natural, até porque é uma turma, portanto são vários, e que de facto têm de saber estar, têm de saber trabalhar em equipa, têm de ser cooperativos uns com os outros e têm que ganhar destreza em tarefas que habitualmente não será todo o domínio deles. Os inquéritos que eu estava a falar há bocadinho, no fundo, eles têm uma estrutura mais ou menos semelhante, seja do sistema de jornais, seja da Praia Rochosa. Tem uma estrutura em que nós tentamos falar um bocadinho do conceito da Rede Natura 2000, das características específicas desses mesmos ecossistemas, de uma caracterização do espaço. E isto, estou-vos a dar nota disto porquê? Porque nós temos aqui um conjunto de questões de resposta fechada e questões de resposta aberta. E o que nós, de facto, constatamos, de uma maneira geral, eu vou passar-vos aqui alguns gráficos rapidamente de alguns resultados que fomos obtendo ao longo destes anos, quer dizer, neste caso, de um ano em particular. Por exemplo, no caso dos sistemas dunares, das questões de 1 a 4, são um conjunto de questões, estas primeiras que questionam se sabem o que é ou não a Rede Natura 2000, o que é interessante de perceber que aqui já há algum grau de conhecimento, mas estas que vocês encontram aqui com valores, portanto o que está azul mais escuro era no pré-teste, de facto os alunos, estas questões referem-se a caracterizar o que é um sistema dunar. Nós no fundo o que pretendíamos é que eles tivessem a noção que há uma duna primária, secundária e a duna interior, ou duna frontal e a duna interior. E, de facto, isso de todo não era perceptível para eles no início do projeto, e também aqui verificamos que é um conceito que não ficou totalmente, houve uma alteração positiva, é certo, mas é um conceito que não ficou, se calhar, ali tão claro como isso. Já estas questões finais dizem respeito, essencialmente, à questão dos fatores abióticos, que é um tema que nós trabalhamos muito, compreenderem que é um conjunto de fatores abióticos nos ecossistemas e que, de facto, são eles que também modelam a própria dinâmica do ecossistema. Aqui já tínhamos algum conjunto de respostas corretas no pré-teste, mas, de facto, há aqui um destaque evidente no pós-teste. Este é um tipo de ferramenta, aqui no caso da Praia Rochosa é idêntico. O que encontram aqui também com estes valores baixos diz respeito era uma questão em que eles tinham de saber como é que se chama, de facto, a zona intermarés, a zona intertidal. Portanto, isto são ferramentas que não só para nós são importantes para tentarmos perceber um bocadinho o que é que se está, como é que é a nossa atuação, digamos assim, mas também consideramos que para os próprios professores são ferramentas importantes para eles terem um bocadinho a noção de quais são os conceitos que os alunos têm antes dos projetos e até no final. E dessa forma também poderem preparar preparar as suas próprias atividades. Dar-vos aqui ainda nota que, por exemplo, nesta questão da questão 6, esta final tinha mais a ver com o conceito de espécies exóticas, que não era de todo muito acessível para o conhecimento deles e que, de facto, depois conseguimos ter aqui um resultado pós-teste bastante interessante. Portanto, deixar-vos só nota disto. Para nós, estes questionários são importantes porque, quando nós os fazemos, nós já sabemos os conteúdos que vamos abordar e também queremos ter um bocadinho esta percepção do efeito final que eles acabam por ter. Por fim, no que diz respeito a atividades temáticas para grupos, é idêntico ao Centro do Mar, mas aqui todos os temas muito mais focados para as questões da biodiversidade e da ecologia, mais da ciência, naturalmente, e que também tentamos que seja um bocadinho transversal. A literacia tem que ir a todas as idades, desde os mais pequenitos até aos mais velhos. É óbvio que a nossa aposta é em faixas etárias de mais jovens, claramente, e aqueles que possam ter um papel ativo, e por isso é que a Escola da Natureza também é para alunos do segundo e terceiro ciclo, que são as idades mais difíceis, penso eu. Os do primeiro ciclo são extremamente ávidos por tudo, mas alunos com 12, 13, 15 anos já estão um bocadinho noutra onda, não é? Então nós temos que os conseguir também cativar. Relativamente à plataforma Biorregistro, como eu estava a dar nota, ela é uma plataforma relativamente recente, que foi criada a pensar nas escolas, a pensar nos alunos, já que vão para o terreno fazer um bocadinho este trabalho, mas de facto quem está a utilizar mesmo a plataforma Biorregistro, ainda bem, são os cidadãos. E são munícipes comuns de Viana do Castelo e não só, e que para nós tem sido um enorme prazer e um enorme desafio esta nova valência que está aportada no nosso website e também em aplicações, em apps, mas que de facto não só
nos fazem compreender a receptividade, há aqui um intercâmbio de conhecimento entre nós e o público e também é uma ferramenta de trabalho para todos quantos queiram, para todos nós que queiramos conhecer um bocadinho melhor a nossa biodiversidade. Também aqui no CMIA temos feito algum esforço no sentido de ter um conjunto de publicações, de materiais, de recursos. Existem algumas mais recentes que estão quase a sair, alguns guias, nomeadamente para substituir este que vocês estão aqui a ver das esponjas e de outros temas. E, portanto, um bocadinho dar-vos nota que tem sido este o nosso trabalho ao longo destes anos. Qualquer questão que, entretanto, tenham, estou naturalmente disponível. E obrigado. Obrigada, Leonor, pela sua apresentação. As questões serão colocadas no fim. E passamos então agora à apresentação do Hugo Ferreira. Olá, conseguem me ouvir e me ver? Sim, sim. Ok. Antes de mais, queria dar os parabéns à Leonor por a excelente apresentação. Agora já estou com um bocado mais pressão, porque a minha não está tão profissional. Queria também agradecer a organização por convite para estar aqui e garanto que não foi um autoconvite. Tem sido bastante engraçado ver as duas fases da mesma moeda, porque tenho feito parte da organização e agora tenho também a oportunidade de eu próprio apresentar algo. Não vou perder muito tempo na minha apresentação, na minha apresentação pessoal, porque vou falar um pouco da minha história durante estes slides e também porque a minha amiga Susana já se falou um bocado da história. A minha motivação para a ciência começou quando eu era bastante pequeno, talvez tal como muitos de vocês, com aqueles programas de domingo de manhã que eu via muito com o meu pai, e também por visitas a museus de ciência interativos, também com o meu pai e com o meu padrinho. Como era de esperar, segui uma via académica nas ciências biológicas, fiz uma licenciatura em Biologia e Geologia na Universidade de Minho e também um mestrado em Ecologia na mesma. No meu mestrado, tive a ver como a estrutura de diferentes macroalgas influenciava a comunidade de macroinvertebrados que nelas habitam. Eu identifiquei mais de 30 mil bichinhos, muitos deles mais pequenos do que podem ver nesta imagem. No fim do meu mestrado, infelizmente, tal como muitos jovens, não encontrei qualquer oportunidade na área e tive que me mudar para o sul de Portugal, onde fui trabalhar num hotel. Como podem ver, o meu campo ficou um pouco triste com a situação. O local era bastante bonito, alguns até podem dizer paradisíaco, mas, como era de esperar, eu não me sentia muito feliz com a situação. Apesar de que às quartas-feiras eu fazia apresentações sobre a biodiversidade local aos turistas, que também é uma área que eu gosto bastante, que é de comunicação de ciência ou comunicação de biodiversidade, não era a coisa para a qual eu trabalhei tanto. Por isso, eu considero que, tal como muitos jovens, estava perdido num mar de incertezas, de inseguranças, de frustrações, por isso mesmo. Eu acho que isto é um dos tópicos que se calhar depois é interessante discutir em conversa, que os jovens têm muitas mais limitações do que nós pensamos, sejam elas provocadas por questões financeiras, sejam mesmo por questões académicas, como no meu caso. No meu primeiro ano de universidade ainda não estava tão habituado ao novo sistema de ensino, que é bastante diferente do secundário, por isso as minhas notas não foram tão boas como, por exemplo, no mestrado, que acabei com média 17, e só por causa desse ano, não só, mas em grande parte, fiquei bastante limitado para o futuro. Também nós achamos que aos 18 anos, quando os jovens vão para as universidades, que eles já sabem o que é que querem, que é esta a paixão deles, que é isto que eles querem seguir, e não é bem assim. É uma altura ainda de muita descoberta, muitos ainda não têm a certeza, descobrem que coisas que gostavam, afinal, não gostam tanto, ou coisas que não gostavam, afinal, é a sua verdadeira vocação. E que eu considero que está relacionado a isto, fatores sociais. Nós temos muito na sociedade portuguesa que nascemos, estudamos, arranjar trabalho das 9 às 5, ter uma família e pronto, é isso. E consideramos pessoas que exploram outros tipos de oportunidades ou optam por outras vias, como ou preguiçosas, ou que só querem viver a vida, ou que só se querem aproveitar dos pais, ou assim.
E eu penso que isto é algo que devia ser mudado, esta ideia. E posso-vos dizer que em países como a Alemanha e a França, os jovens, quando fazem 18 anos, ou até mesmo quando acabam as licenciaturas, por outro lado, são muito incentivados a ter experiências no estrangeiro, ou fazer o famoso gap year, porque é considerado como algo bastante importante para o seu desenvolvimento, não só profissional, mas também pessoal, e não, como eu referi, como só quererem boa vida. No meu caso, o que eu chamo de barco de resgate foi o Corpo Europeu de Solidariedade. Depois de muitas lágrimas e muitas noites mal passadas, encontrei uma oportunidade no sul de França, neste programa, e era num centro de investigação dedicado para a proteção e conservação das zonas úmidas. O local era bastante diferente de tudo o que eu estava habituado. Isto era uma imagem a poucos passos da minha casa. Eu vivia literalmente no meio de nada, junto à reserva, e a própria propriedade da organização servia como uma área protegida, onde principalmente aves podiam habitar sem distúrbios. A primeira vez que fui à cidade, vi homens a atirarem barrotes de madeira uns aos outros, o que também foi bastante estranho, mas segundo os franceses era uma exposição artística. Até agora ainda não percebi qual era a ideia realmente. E eu tinha que fazer 30 minutos de viagem, 30 a ir, 30 a voltar, só para comprar comida, só para dar a entender mesmo que eu vivia no meio do nada. Tive que aprender a desenrascar-me das mais variadas maneiras. Eu sempre vivi em Braga com a minha família, agora estava a viver sozinho, tive que aprender a cozinhar, também aprender uma nova língua. Apesar de eu já ter dado na escola, eu não falava de todo o francês. Mas a verdade é que aquele local era simplesmente mágico, como podem ver na imagem. Parece mesmo que foi saído dos tais programas de domingo de manhã. Por isso, eu estava a viver o sonho que sempre quis. Era suposto ir só 9 meses. Estava com bastante receio e até queria voltar mais cedo que esses 9 meses. Mas 2 dias depois de ter chegado, todos os meus receios passaram e acabei por, na verdade, ficar 1 ano e meio. Depois fiz também um programa de serviço cívico francês, que apesar do que possam pensar, é aberto a outras nacionalidades europeias e não só. Então, eu poderia ficar aqui toda a noite a falar da minha experiência, mas penso que vou-vos mostrar um pequeno vídeo dessa experiência para vos dar uma ideia geral. Os meus vídeos foi editado por mim mesmo, por isso a qualidade é bastante fraca. Não estejam à espera como algo como viram na Leonor. Espero que tenham gostado. Como disse, a edição não era das melhores. Eu na altura fiz este vídeo, que foi uma competição de voluntários que houve promovida pela Comissão Europeia, e eu fui um dos vencedores. É engraçado porque, na verdade, até nisso Portugal é muito bom, porque nos últimos 2 ou 3 anos tivemos 4 ou 5 portugueses que foram vencedores desse prémio. Mas o que é que são estes programas em si? A ideia destes programas é os jovens querem ter uma voz, os jovens querem tomar a ação e estes programas querem lhes dar a oportunidade para isso mesmo. Por exemplo, no meu caso, eu fui para um local que estava a fazer ciência, mas a verdade é que eu não precisava de ter experiência, não precisava ter uma licenciatura, ou poderia ser, por exemplo, um artista que quis ter esta experiência. São programas para promover a inclusão e dar oportunidade a qualquer jovem de ter qualquer tipo de experiência.
querem também promover a conexão e o conhecimento de outras culturas. Por isso, a ideia não é só passarem tempo a trabalhar para a organização, mas também passar grande parte do tempo a conhecer outros jovens e a conhecer a cultura local. E posso-vos dizer que foi tão fantástico ver toda aquela natureza, como viram no vídeo, como também ter pequenos almoços com pessoas vindas da Sérvia, da Irlanda, da Suécia, com as mais variadas religiões ou backgrounds, dava discussões bastante interessantes. O que é que estes programas oferecem? Estes programas cobrem o alojamento, a alimentação e ainda algum dinheiro de bolso. Depende de país para país. Por exemplo, o valor na França é maior do que o valor em Portugal. Na minha altura, penso que era 570 euros. Não sei se agora já aumentou. Esse dinheiro é dado à organização para a qual estamos a fazer voluntariado. Eu estou a fazer voluntariado, mas na verdade agora também existe trabalhos no Corpo Europeu de Solidariedade. Mas pronto. Depois essa organização dá o dinheiro ao voluntário para a alimentação. No meu caso, eles davam-me 10 euros por dia. E o dinheiro de bolso é pago diretamente ao voluntário, pela Comissão Europeia, e o voluntário faz o que quiser com esse dinheiro. Eles providenciam ainda apoio linguístico. No meu caso, eu já tinha tido francês, mas como vos disse, já não me lembrava de como falar ou escrever de todo. Mas, por exemplo, se eu fosse para a Sérvia, também me iam dar apoio para aprender a língua. Também temos seguros e apoios para ir ao médico ou até mesmo apoio legal. E são dadas formações. É dada uma formação antes da experiência, que dão conselhos de o que levar, o que preparar e para prepararmos mesmo os nossos próprios objetivos, o que é que queremos ter desta experiência. A viagem de ida e de volta é paga também. À chegada temos outra formação que vamos uma semana ter com outros voluntários e com os formadores que nos dão dicas de como viver nesse país, como aproveitar promoções para viagens de comboio ou onde fazer compras de comida, mesmo onde aprender a língua e outras coisas. E no final, a meio, é dada ainda outra formação para ver o que é que está a correr bem e o que é que não está a correr tão bem, como é que se pode melhorar, o que é que objetivos é que ainda se tem para cumprir. E no fim, então, temos uma avaliação e até construído o próprio CV com todas as experiências que tivemos. Não, o objetivo não é avaliar o desempenho do voluntário de todo, é mais aproveitar este período para refletir mesmo na pessoa que o voluntário é e no que é que quer fazer no futuro e para lhes dar apoio para conseguir esses objetivos. E agora, no meu caso, eu fiz o voluntariado em 2017, acabei em 2019 e desde aí que tento mostrar esta experiência a outros jovens, porque há muitos jovens que querem fazer algo, querem ter uma voz, querem ter estas experiências, mas não sabem como ou não têm as possibilidades financeiras ou académicas para o fazer, ou simplesmente estão perdidos quanto a isso. E por outro lado, também temos organizações que precisam desesperadamente de ajuda, que é demasiado trabalho para eles, mas não têm os meios para recompensar quem os ajuda. Há muitas organizações que aceitam voluntários e que não têm como ajudar. Então penso que programas como o Corpo Europeu de Solidariedade e o Serviço Cívico Francês são programas perfeitos para ajudar e resolver problemas das duas vertentes. Acho que é importante ter atenção também que há muitos programas e muitas organizações que se aproveitam deste tipo de ajuda e que esses não são aconselhados de todo, é preciso ter cuidado, mas este não é de todo o problema. E existem meios para relatar, tanto de organizações como de voluntários, que estejam a abusar da experiência. Outra coisa que eu acho também bastante importante, temos estudantes portugueses a pagar milhares de euros para irem programas assim mais duvidosos para a África ou para as Honduras, para ter uma experiência científica, quando na verdade só estão uma semana ou duas lá sem fazer grande coisa,
quando podemos estar aqui em países vizinhos ou pela Europa fora a proteger a nossa natureza, que também temos locais bastante fantásticos, como este aqui no sul de França e até mesmo em Portugal. Por coincidência, hoje de manhã acordei, fui ao meu Facebook e vi uma oportunidade do Corpo Europeu de Solidariedade no mar e em Itália. Por isso é este tipo de chamadas que eles fazem em diversos sites e qualquer pessoa pode se candidatar. Também tenho participado em diversos eventos para jovens. Eu estou a dizer jovens, normalmente nestes eventos é aceito jovens entre os 18 e os 30 anos. Para participar, para a organização, pode ir mais gente. E são os mais diversos eventos. São, por exemplo, diálogos com comissários europeus, onde incentivam os jovens a falar com os políticos sobre o que é que lhes preocupa. Não ir a palestras, mas sim ter um diálogo em si. São eventos só para promover a conexão e a troca de experiências entre jovens, ou até eventos como o realizado cá em Portugal, o Summer Samp, que foi para promover o contacto de políticos, de jornalistas, de economistas, de tudo, com os universitários portugueses. E a verdade é que isto penso que ainda não é muito conhecida por portugueses, porque normalmente não há assim tantos, mas existem dezenas deste tipo de programas, até formações para vos dar competências de como montar um projeto, onde arranjar fundos para esse projeto, competências de liderança e tudo o que possam pensar. E podem facilmente ir a um país como, por exemplo, a Eslovénia, ter este tipo de formação e é tudo pago pela organização ou por a Agência Nacional Portuguesa, neste caso o Instituto Português da Juventude. Eles cobrem estas viagens e as estadias destas formações. Não todas, mas várias delas são cobertas e é pena que não há mais jovens portugueses que as façam. Existem também várias organizações, networks de jovens. Eu sou o coordenador de uma, a European Solidarity Network, que pretendemos promover a conexão entre diferentes jovens para se apoiarem e ajudarem a ter este tipo de experiências. Mas existem também muitas ligadas à ciência ou à natureza, como os Jovens pelas Zonas Úmidas, que juntamente com a Wetlands International estão a fazer uma campanha pelo poder das zonas úmidas, que apesar da sua importância, que são mesmo muito importantes, nunca são consideradas nas discussões de policy making por os políticos ou por quem realmente tem o poder. Então estamos a tentar trazer jovens para esta temática para nos ajudarem a chegar aos políticos e outros. E estou também agora a fazer um doutoramento, como já foi referido, com a Universidade de Aveiro. E a parte interessante do meu doutoramento é que a minha população de estudo é no sul de França, na Camargue, no Centro de Investigação de Tourvallat, que é exatamente o local onde eu fiz o meu voluntariado. Então, o local onde eu fiz o voluntariado, que era considerado por muitos uma perda de tempo, ou que só ia para lá passear, ou que iam-se aproveitar de mim como voluntário, na verdade, transformou-se num projeto que estou agora a trabalhar nos próximos 4 anos. O objetivo final é conhecer melhor esta espécie e espero eu providenciar políticas para a proteção e conservação das zonas úmidas. E tudo isto nasceu por algo que eu nunca pensei que eu vivesse, que era viver em França e trabalhar com aves. Nunca teve nos meus planos até participar neste programa. Não podia terminar a minha apresentação sem falar na equipa de Mar de Conversas e também a Leonor, que eu considero que são exemplos perfeitos de jovens que não se deixaram ficar, que quiseram ser ouvidos, que quiseram fazer algo, e todos têm em diversas áreas, como a ilustração científica, ou o mergulho, ou educação ambiental. Acho que são todos exemplos e que também vale a pena serem ouvidos. E que sem eles eu não estaria aqui neste momento. Não propriamente nesta conversa, mas ter vivido todas estas experiências e a trabalhar no que estou a trabalhar. Por isso, o meu mais sincero obrigado a eles e obrigado a todos vocês por me ouvirem. Espero agora poder conversar um pouco e ao fim desta conversa, se quiserem me contactar de qualquer destes assuntos, estejam à vontade também. Tanto a mim como à minha network. Obrigado.
Obrigado, Hugo. Muito obrigada aos dois pelas excelentes apresentações. Vamos passar agora ao momento de conversa, onde se junta a nós a restante equipa. Temos já aqui algumas questões para colocar. Esta aqui será a primeira, um bocadinho mais dirigida à Leonor, mas depois o Hugo também pode, se calhar, dar a sua opinião, que é da Ana Marreiros, que pergunta, muito boa noite a todos, quais as vantagens e desvantagens de projetos de literacia serem aplicados pelos municípios? Leonor. Ok, obrigada. Eu, antes de mais, deixem-me que só dar aqui nota ao Hugo. Agradeço o elogio aos vídeos e vou passar a mensagem às minhas colegas, embora eu acho que algumas estão aqui online, porque isto são tudo vídeos caseiros, portanto elas devem estar ao rubro por se considerar que são, e são realmente de qualidade, mas dar nota que realmente as equipas fazem-se mesmo assim. Nós, com o simples, conseguimos ir fazendo coisas interessantes, e quando as pessoas estão motivadas e quando as pessoas estão empenhadas naquilo que estão a fazer. É só um pequeno apontamento, mas de facto, e os teus também não estavam nada mal, estavam também muito realistas, é verdade. Quanto à questão que foi colocada pela Ana, vantagens eu vejo imensas, porque assim, nós, as autarquias, nós somos um bocadinho o elo de ligação, somos completamente o elo de ligação entre o território, seja natural, seja construído, e os municípios. E muito frequentemente as autarquias existem para as pessoas se queixarem, não é? Portanto, o papel de uma Câmara Municipal é as pessoas exigirem e queixarem-se, etc. E, portanto, eu diria que haver projetos idênticos àqueles que eu aqui apresentei e outros, porque felizmente há imensos no país, há imensos equipamentos idênticos a este, uns ligados a municípios, outros ligados a unidades de investigação. De facto, eu acho que existem imensas vantagens, porque nós temos uma oportunidade de mostrar o nosso território, e quando eu digo nosso, é de todos, é de quem cá vive e é de quem nos visita. É uma oportunidade também de do nosso lado, percebermos um bocadinho melhor qual é a referência das pessoas. Quando eu digo pessoas, estou a falar seja de jovens, seja de adultos, porque de facto também fazemos atividades com adultos, e também os adultos necessitam bastante de atividades desta natureza, porque a literacia é para todos. E eu acho que isso é importante nós também termos um bocadinho a referência, porque senão podemos estar num patamar em que vamos preparar atividades e iniciativas de uma forma que é o nosso referencial, e na realidade, quando temos este contacto com as pessoas, podemos compreender que as pessoas desconhecem de todo outras realidades. Um exemplo assim muito básico é, no caso da comunidade escolar, quando nós pedimos exemplos de animais, e eu estou a falar do projeto Escola da Natureza, não só no tema do mar, mas nos outros temas que também temos, o tema da floresta e do rio, os exemplos nunca são exemplos do nosso território. São exemplos de jardim zoológico e são exemplos de livros, de contos, de histórias que os miúdos têm, com as girafas, com os tigres, com os leopardos e com os crocodilos. E, portanto, quando nós questionamos o que é que nós temos no nosso território, raramente essas questões são imediatas. Portanto, eu acho que isto é fundamental, nós, autarquia, termos as que têm esta possibilidade, e o caso de Viana do Castelo, eu considero que realmente é uma mais-valia para nós também sabermos como é que temos que lidar com o público, que tipo de conteúdos é que temos de preparar, que tipo de iniciativas é que temos de desenvolver. Portanto, é uma forma de nós conseguirmos melhor comunicar com os nossos municípios e não só. E também dar a conhecer uma série de coisas, porque as pessoas, naturalmente, muitas não conhecem que há planos de regulamentação, que há a Rede Natura 2000 e que há outros planos que regulamentam, que tentam conservar a natureza e que criam regras, não é? Não há só a RAN e a REN, há outros programas. E isso também é importante de nós darmos a conhecer aos públicos. Portanto, eu vejo mais vantagens do que desvantagens. Eu diria que como desvantagens, eu não vejo como desvantagem se cabe. Uma dificuldade é que eu acho que é muito importante nós fazermos atividades no território, no terreno, sendo certo que existe aqui um equilíbrio difícil entre irmos para o exterior com grupos de pessoas e em simultâneo estarmos a conservar esse território, esse terreno, não é? Porque quando nós levamos as pessoas com o sistema dunar, temos que ter a cautela de não estar a prejudicar, não estar a degradar, e isto é um equilíbrio muito difícil de se fazer. E depois há um conjunto isto já falando mais na nossa perspectiva da nossa logística e do nosso dia-a-dia, que é, se eu quero levar uma turma, no caso das escolas, se eu quero levar turmas a fazer saídas de campo, como eu referi há bocadinho,
nós temos que ter o transporte, nós temos que ter verba para o transporte, nós temos que ter verba para ter pessoas, para ter monitores, para ter técnicos que façam essa abordagem, que se dediquem por inteiro àquele projeto. E essa parte, depois é a parte mais burocrática, digamos assim, mas é fundamental, porque naturalmente eu posso num workshop pedir às pessoas que vão ter à Praia Norte para fazermos uma atividade, no caso de uma turma não posso pedir aos professores que se desenrasquem com os alunos e que arranjem uma forma de ir ter connosco à Praia Norte 3 vezes por ano, não pode ser assim, não é? Portanto, temos nós também que dar esses recursos. Portanto, isto, enfim, só para dar um bocadinho aqui uma breve resposta, mas acho que são mais as vantagens do que necessariamente as desvantagens. Sim, também posso acrescentar algo? Sim, Hugo, exatamente, e te perguntar se tens alguma coisa a acrescentar, a tua experiência também. Não é propriamente a minha experiência, mas é no centro onde eu fiz o voluntariado. Eles, quando lá chegaram, quando a organização foi formada, eles tinham bastantes problemas com a população local, apesar que não é uma população muito grande. Então, os carros eram sabotados, havia bastantes conflitos com eles. E a solução que eles encontraram foi realmente educar ou ensinar ou cooperar. Então começaram a envolver a população na ciência, seja pescadores, seja caçadores, seja pessoas que simplesmente habitam lá, e os cientistas para juntos trabalharem e aproveitarem os serviços dos ecossistemas para compreenderem porquê proteger ou porquê os cientistas faziam o que faziam. E agora posso-vos dizer que algumas pessoas ainda têm alguns conflitos, mas que há uma relação muito mais positiva e que às vezes eu próprio atravessava terrenos agrícolas e os agricultores eram bastante simpáticos comigo e prestáveis. Apesar de eu ser estrangeiro e tudo, sempre se dispunham a ajudar a participar na ciência. Não todos, mas por isso é que temos que continuar a fazer este tipo de eventos, para educar a população a cooperar connosco e não entrar em conflito. Sim, exatamente, porque às vezes o problema é mesmo as pessoas não perceberem, não é? Logo à partida o que é que o trabalho que nós estamos a fazer, não é? E realmente aqui a ideia é trabalhar em conjunto, não em conflito. Ora bem, mais questões. Marisa? Sim, eu tenho uma questão para a Leonor, mas para o Hugo também, do João José, que dá os parabéns pela excelente apresentação e pergunta qual o papel dos municípios nos apoios projetos de literacia e educação cidadã. Penso que a Leonor também já abordou na última questão um bocadinho sobre esta parte. E pergunta também se há forma de associações, clubes ou instituições se candidatarem, penso que a projetos de financiamento, possíveis parcerias com os municípios. Sim, pronto, a primeira parte da questão, de alguma forma também já respondi anteriormente. Eu acho que nós temos ainda a mais-valia, penso eu, ou deveríamos ter nós municípios, de também criar mais ligação entre a comunidade científica e a comunidade local, não é? Porque às vezes existe aqui um bocadinho dois mundos, que é natural, mas de facto nós deveríamos ter um pouco a ponte, não só porque nós, municípios e nós técnicos, temos tudo a ganhar com isso, porque não temos a mesma disponibilidade de conhecer também o território ou de conhecer especificidades do território como as unidades de investigação o fazem, e portanto isso tem que ser uma mais-valia para todos, e nós apoiarmos esses projetos naturalmente, passar esse conhecimento ou encontrar formas e ferramentas de passar esse conhecimento para a comunidade local. E nessa sequência, naturalmente, que nós não só temos algumas ações em que o cidadão comum, de alguma forma, pode aderir, é o caso do biorregistro, é o caso do voluntariado ambiental, ou de outros programas que nós vamos criando, porque os anos as situações não são estanques, portanto, nós vamos criando alguns programas, algumas iniciativas às quais associações e outras instituições podem aderir, mas naturalmente também estamos receptivos a que nos apresentem projetos, e isso tem acontecido frequentemente, de nos apresentarem projetos e nós, município, analisamos e se vemos que de facto vai de encontro àquilo que é o nosso objetivo, que é a nossa missão, também apoiar esses vários projetos, sejam de investigação, sejam de outra natureza. E, portanto, eu acho que aqui as autarquias, dentro das suas possibilidades, tem que ser um bocadinho este elo de ligação entre diferentes entidades, sempre, penso eu, como ponto fulcral
não é educar a comunidade, é de ajudarmos a comunicar ambiente, comunicar esta literacia, seja ela do mar ou de outros temas, com a comunidade. Huguinho, não sei se queres No acrescentar. caso, por exemplo, no caso do Corpo Europeu de Solidariedade, qualquer associação ou clube pode se candidatar, apenas sem justificar, tem que responder a uma série de questões, não é? Mas sem mostrar o porquê de quererem um voluntário ou um trabalhador. E também têm que ter atenção que as pessoas que vão para essa experiência não vão só para ajudar a vossa associação, mas vão também para conhecer a cultura e para se conectarem a jovens e à população local. Normalmente é algo que tenha mais um impacto, não é preciso ser só social, pode ser ambiental também, mas... Sim, terem as duas vertentes, não é? Ter as duas vertentes ligadas, tanto a parte social como a parte ambiental, é sucesso de qualquer projeto, não é? Eu vou aproveitar que estamos a falar também da literacia e é parte deste tema do dia 2 e vou-vos perguntar o que é literacia para vocês. Posso começar eu? Eu acho que a literacia não é só o conhecimento científico que nós, cidadãos, possamos ter. Eu acho que, acima de tudo, é termos opinião sobre. Não é? É termos a capacidade de estarmos atentos, de estarmos receptivos, é que nos transmitam até nós próprios procurarmos isso, não é? E, portanto, eu penso que são esses dois mundos. Por um lado, é nós termos algum conhecimento, mas esse conhecimento para realmente termos opiniões sobre os assuntos e podermos debatê-los, não tem que ser com profundidade científica. Eu acho que até se calhar esse é o ponto fulcral, é permitir que todos consigamos ter um discurso sobre um determinado tema, mesmo que não tenhamos a componente científica totalmente ao nosso lado, não é? Sim, plenamente. Para mim, eu acho que depende muito da curiosidade, porque é a curiosidade para saber mais e para conhecer mais, e depois outra palavra que penso que combina é partilha. E eu prefiro mais a palavra partilha do que a palavra educar, porque estamos a partilhar conhecimento e coisas que aprendemos. Não porque sabemos mais ou porque estamos num patamar e tu estás abaixo, mas porque, olha, eu gosto bastante de flamingos, eu conheço coisas por flamingos, quero partilhar o que sei sobre flamingos contigo. Enquanto tu, se calhar, partilhas mais técnicas de mergulho. Já estou aqui um bocado a colar-me depois para fazer um curso. Existe uma frase bastante utilizada neste meio da literacia, que é: se não sabes, estuda, se sabes, ensina, não é? Não há nada por adquirido e estamos constantemente a estudar ou a ensinar, mesmo nesse de partilha, não é? Mas acho que às vezes, quando falamos da literacia, o cidadão pode ter um bocado de dificuldade em entender que não é os técnicos, ou os termos científicos, ou os nomes científicos das coisas, ou tudo o que seja mais complexo, mas como tu falaste, Eleonor, de conseguir sobre um determinado e conseguir debatê-lo de forma simples, porque todos os assuntos conseguem ser debatidos e entendidos de forma simples. As pessoas que os tratam tiverem esse cuidado de, ok, isto é para ser passado a toda a gente, não é? E toda a gente temos de ter um discurso simples e facilmente compreendido por qualquer pessoa. Portanto, queria só deixar-vos essa questão, porque muitas vezes percebemos que a literacia não é propriamente entendida para que é que ela serve, não é? O que é a literacia? De onde é que ela veio? A palavra é essa. Podemos estar a falar de literacia de vários temas, não é? Basicamente é adquirirmos um conhecimento e termos essa curiosidade, como vocês disseram também. Regina, acho que também tens questões? Tenho aqui uma questão da Regina Neto, que por acaso sou eu, e eu pergunto-vos a ambos o que é para vocês o maior desafio em criar colaborações ou sinergias entre os diferentes tipos de público e ou diferentes faixas etárias. Eu não sei se posso ser eu ou é melhor ser o Hugo, estou sempre eu a falar em primeiro lugar, não sei. Vocês digam. Se quiserem. Eu posso responder primeiro, não há problema.
Pronto, para trocarmos aqui um bocadinho, anda lá então. Então, eu acho que o maior desafio é mesmo a comunicação e a abertura de espírito, porque acho que o maior problema, seja entre jovens e pessoas mais velhas, ou entre cientistas e agricultores, ou o que seja, vai dar sempre ao mesmo. As pessoas tendem a entrar no conflito, ou de eu é que sei, ou isso não se faz, ou vocês não querem saber de mim. Então há sempre esse desafio de ultrapassar a barreira de conflito e das pessoas quererem defender a sua ideia, em vez de tentar compreender o outro, que é preciso ser ultrapassado. Então, uma vez ultrapassado este conflito e entramos mais numa de colaboração e ou de diálogo, aí é que conseguimos mesmo fazer alguma coisa. Outros desafios surgem, mas acho que o inicial e maior é este. Sim, eu diria que da nossa experiência, quando o Centro de Monitorização e Intervenção Ambiental abriu, que foi em 2007, o grande foco inicial foi desenvolver iniciativas para as escolas. Sendo certo que o espaço é público e é visitável por qualquer pessoa, mas a ideia era que a oferta educativa que nós tivéssemos fosse focada primeiro para as escolas e depois numa segunda fase ir desenvolvendo iniciativas para outros públicos, como temos vindo a fazer. E logo de início uma das nossas iniciativas foi: não vamos fechar o tema, não vamos falar só de um tema, porque isto é um centro de interpretação ambiental, então, e no território onde estamos, a cidade está rodeada por mar, rio e montanha, portanto não fazia sentido só escolhermos um tema. E também o segundo desafio foi dizer: vamos tentar chegar a todos os públicos escolares, desde o pré-escolar até o ensino secundário. E eu diria que, para além de encontrar um fio condutor sobre os conteúdos, o que é que nós vamos preparar, em que temas, e dentro do tema da água, dentro do tema da floresta, ou dentro do tema do mar, o que é que nós vamos selecionar? Há todo um trabalho de tentar perceber nos diferentes conteúdos programáticos, as diferentes faixas etárias, o que é interessante na tal perspectiva de, ok, somos uma Câmara Municipal, somos um município, o que é que nos interessa também de dar a conhecer, de debater, de fomentar. Essa foi diria que se calhar o primeiro desafio e a maior dificuldade que tivemos, mas a dificuldade logo a seguir foi realmente como comunicar, como o Hugo dizia, com o público, porque se é certo que algumas de nós teriam um bocadinho mais para já nenhuma das pessoas da equipa. Agora já temos essa valência, mas na altura não tínhamos de pessoas ligadas à área da pedagogia e da educação, das ciências da educação, podemos assim dizer. Portanto, todas nós somos das áreas das biologias, do ambiente, portanto, mais técnico. E conseguir depois adaptarmos a tal comunicação, como comunicar esse conhecimento, ou explorar um tema de forma pedagógica, é extremamente difícil. Portanto, não tínhamos essa formação, como não temos, depois fomos adquirindo essa formação por cursos externos ou pela nossa prática no dia-a-dia, fomos melhorando, mas também todos os dias estamos a aprender e também, e até porque as faixas etárias são muito distintas, não é? Para nós foi sempre uma dificuldade muito grande, por exemplo, de dinamizar atividades para o ensino pré-escolar. E isto tem de ser com uma articulação do outro lado, com os próprios professores, conseguirmos fazer essa articulação para encontrar estratégias e descomplicar, no caso dos mais pequenitos, digamos assim, não é? Mas também já assumimos, e agora, por exemplo, esta questão da pandemia trouxe-nos isso, que já assumimos que há temas ou há assuntos que nós temos que fazer um filtro. Não é? O que é para uma determinada faixa etária, o que é para outra faixa etária, e isso eu acho que é muito importante conseguirmos fazer um bocadinho esse filtro. Sim, concordo plenamente. Tenho uma questão. É mais para o Hugo, que é o que é que cativa um jovem a entrar no mundo da ciência e quais os maiores desafios? Bem, acho que essa pergunta é um bocado difícil de responder, porque os jovens são cativados pelas mais diversas coisas, por isso o melhor que nós podemos fazer é dar-lhes a conhecer essas diferentes coisas. Acho que o nosso papel passa por mostrar-lhes: olha, tens isto, tens aquilo, tens aquilo outro, dar exemplos de pessoas que, tal como todos nós aqui, que fazemos coisas giras, para eles conhecerem e então terem essa motivação para fazer algo. Acho que é bastante importante nós mostrarmos. Tinha uma segunda parte da pergunta? Não tinha, mas acho que... Não, é isso. São os desafios, os maiores desafios. Depois o segundo desafio, penso que seria
tal como disse, aqui em Portugal ainda há muito de... Tens que estudar sem parar nenhum ano, tens que ter um trabalho das 9 às 5, tens que ser isto ou aquilo. Estamos muito a produzir jovens como se fossem fábricas. E mesmo para competirem entre eles e para ser os melhores. Enquanto que acho que é uma pressão enorme, um stress enorme para os jovens e é um desafio saber lidar com isso tudo. Então acho que temos que promover mais a experiência e fazerem realmente o que os motiva. Claro que sim. Obrigado, Hugo. Bom, então eu tenho aqui uma pergunta da Joana Barbosa. Se há aqui mais alguma questão. Acho que É que a Catarina. Não me estão a ouvir? Sim, estamos. Ok, eu tenho uma pergunta da Joana Barbosa, que pergunta de que forma se tem vindo a motivar as crianças, de um modo contínuo, no sentido de poderem ter uma maior consciência e responsabilidade sobre a sua ação no mundo e ao longo da sua vida. Provavelmente é para a Leonor, que trabalha mais diretamente com crianças. Sim. Pronto, eu acho que aqui realmente a questão é muito interessante porque o problema da continuidade, eu estou-lhe a chamar problema porque nós de facto na nossa prática, naquilo que temos vindo a fazer com estas estruturas, desde o início que falamos que era extremamente interessante nós conseguirmos acompanhar algumas turmas ao longo do percurso escolar delas. Era um desafio, era algo interessantíssimo até para perceber se aquilo que nós vamos fazendo tem algum efeito. Por exemplo, aquela análise rápida que eu fiz do projeto Escola da Natureza é um ano letivo, são 9 meses e são só 3 saídas de campo. Eu acho que é só 3 e já é bastante difícil nós conseguirmos fazer 3 saídas de campo por turma. É uma logística tremenda. Complicada. Mas, de facto, nós a avaliação que conseguimos ter atualmente com a forma de trabalho é muito pontual. E eu acho que é uma pena nós não conseguirmos fazer isso de uma forma mais consistente e mais consolidada. Mas não dá por vários motivos, por vários fatores, porque os professores mudam, porque os alunos mudam e, portanto, isso não é todo muito execuível. Não digo que seja impossível, mas de facto ainda não houve essa possibilidade. De todo modo, eu volto um bocadinho ao que tenho vindo a referir, que é, eu acho que a melhor forma de haver uma motivação é trabalhar no território, trabalhar esta questão dos valores naturais, desmistificar a ideia que o ambiente é só saber separar bem os resíduos, e eu não estou a criticar isso porque nós temos muitas atividades nessa área também, na área da sustentabilidade, na área da própria gestão de resíduos sólidos urbanos, e que é muito importante, mas dar outro valor àquilo que é feito na área do ambiente, em geral. E se de facto as escolas conseguirem, falando no caso das escolas em concreto e das crianças, se conseguisse ter uma escola mais prática, mais de terreno, e às vezes não é preciso fazer grandes deslocações. Nós, no nosso caso, em Viana do Castelo, à exceção de algumas escolas que estão aqui meio um bocadinho mais urbano, todas as escolas têm a sua proximidade um riacho ou uma mata ou o próprio jardim da escola, e imagino que se conseguiria fazer alguma coisa. E nem é só uma questão do professor ter mais ou menos disponibilidade, eu acho que o próprio sistema de ensino não está propriamente preparado para isso, e esta questão da pandemia acho que ainda criou mais bloqueios naturalmente nesse sentido, mas a própria nossa estrutura, a nossa forma de trabalho no ensino não está preparada para isso. Por exemplo, o ensino profissional que começou a surgir nas escolas de ensino regular, digamos assim, sem ser escolas profissionais, nós tivemos uma fase em que tínhamos imensas turmas de ensino profissional que trabalhavam connosco porque tinham outra liberdade total, ou seja, há conteúdos programáticos que têm que cumprir na mesma, mas há uma gestão muito mais flexível e com muita mais componente prática, e que nós às vezes até tínhamos aqui estagiários da área de ensino profissional que em teoria podem não ter tantos conhecimentos ou tantos conteúdos, mas chegavam lá porque tinham a prática, tinham a forma, mais agilidade de trabalho, e portanto isso já... Tendo nós alguma agilidade de trabalho, o resto acaba por vir. E portanto, eu diria que é um bocadinho isso. Era se calhar conseguir que houvesse mais envolvimento em conhecer o território, em conhecer os seus espaços, os seus domínios, para ganharem esse gosto pelo próprio espaço que os rodeia. Sim, sem dúvida, dar a conhecer o que está à nossa volta, não é? Claro, claro que sim.
Tenho uma pergunta para os dois, na realidade. É sutil, que pergunta que consequências consideram que a situação pandémica que atravessamos vai trazer no que toca à literacia do mar e ao envolvimento dos jovens na ciência? E quais os maiores desafios que acham que terão que enfrentar nos trabalhos que desenvolvem? Como podem imaginar, esses programas que estive a falar dependem muito da mobilidade, por isso foram severamente afetados. No ano passado houve muitos que tiveram que regressar aos seus países, muitos que optaram por terminar as suas estadias. Eles têm feito ao máximo tentar contornar isso através do online, o que já começa a ser um pouco cansativo, mas tem havido imenso esforço para passar estas formações ou estas ajudas para o online e aos poucos e poucos estão a tentar retomar o presencial. Em relação aos voluntariados ou às experiências de mobilidade em si, já retomaram, já há jovens que estão a fazer as suas experiências e têm apoio constante dos seus mentores para o caso de necessitarem ajuda devido à pandemia, mas sem dúvida que não é nos mesmos números que havia antigamente, que estes programas estavam a crescer e a crescer de popularidade e agora foi um pouco afetado. Obrigada, Leonor. Olha, eu acho que por um lado esta questão da pandemia, uma questão que o falou que é hoje em dia, pronto, neste ano e picos temos tudo virtual, tudo online, isso já nos começa de facto a saturar e eu penso que a única vantagem, eu diria que vislumbro, é um pouco, eu não faço ideia as pessoas que, por exemplo, estão a assistir hoje a estas conversas, mas imagino que não somos todos da mesma zona geográfica, portanto a mais-valia que isto nos pode trazer é de facto pessoas de diferentes enquadramentos geográficos terem acesso mais facilitado a uma conversa como esta, um workshop, uma formação, o que for. Porque, de facto, não temos a questão da mobilidade, não temos despesas, não temos... Há aqui uma série de fatores que nos permite ter um melhor acesso a diferentes iniciativas, etc. De qualquer forma, eu acho que tudo o resto vai-nos trazer grandes consequências menos positivas, eu acho, porque está-se a perder aquilo que todos nós falamos, a afinidade e o contacto entre as pessoas. Nós podemos estar aqui hoje a falar várias pessoas umas com as outras, mas não estamos presencialmente. Isso faz toda a diferença, porque no final temos a oportunidade de conversar sobre projetos, sobre iniciativas, portanto, este contacto entre pessoas é fundamental e de momento de facto não existe. Nós, no nosso caso com as escolas, tem sido uma luta porque temos feito de tudo, temos feito aulas online, com todas as dificuldades que isso tem, levámos material para, quando as escolas ainda estavam abertas, levávamos material para as escolas e depois programávamos com os professores e fazíamos uma aula online em que o professor estava a mostrar o material que nós tínhamos lá deixado no dia anterior. Agora estamos a fazer aulas mesmo os miúdos em casa e nós a fazer esta interação, ainda a conseguir estar um bocadinho a intervir com as escolas, mas de facto eles estão em casa neste momento. Chegamos a fazer algumas saídas de campo em que os alunos estavam na sala de aula e agora em casa, e nós, na Praia Norte ou num riacho, a tentar mostrar alguma coisa através destas vias e, portanto, isto por um lado, parecendo que nós já é muito tempo em que estamos desligados de tudo, desligados das pessoas e desligadas do meio natural, e penso que isto é bastante nefasto, até em termos psicológicos, já se tem falado também muito disso, porque nós também precisamos de estar no enquadramento com a natureza. E, por outro lado, eu não sei o que é que vai surgir quando todos nós pudermos começar a regressar às nossas vidas normais, porque eu acho que a avidez pela natureza e pelo espaço natural vai ser tanta que não vai haver trilho que sobreviva, não vai haver nada. Da nossa parte, na área da comunicação e das atividades, eu, de facto, acho que isto vamos ter que ter aqui também, estamos a ter imenso trabalho, a tentar ser criativas para tentar encontrar respostas para as escolas que continuam, de forma mais moderada, mas continuam a pedir o nosso apoio, a querer trabalhar connosco, mas de facto, quando tudo isto terminar, todos estamos desejosos disso, não sei, vai ser interessante também ter um bocadinho a percepção de como é que estão os alunos e os professores, neste caso em concreto falando da parte das escolas,
porque há uma desconexão muito grande, eu acho, já é muito tempo em que estamos todos desconectados e eu volto a dizer, a experiência que nós temos de se poder fazer trabalho no terreno, com eles no terreno, até ajuda muito melhor eles compreenderem tudo o que se está a tentar transmitir. E, portanto, quando nós estamos numa saída de campo, com os tabuleiros cheios de algas, a tentar mostrar que há algas de diferentes cores, eles estão do outro lado com umas fichas e a tentar ouvir e a tentar escrever, está a ser um esforço muito grande de toda a gente e ainda bem que assim é, mas em simultâneo, pronto, é a realidade que temos e tudo o que temos feito é sempre bem feito, mesmo que não corra tão bem. Mas realmente acho que é pena neste sentido em que vai haver aqui uma falta de ligação já bastante grande e pronto, vamos ver como é que todos nós nos comportamos quando isto terminar. Eu acho que é mesmo Desculpa, Marisa. Acho que é mesmo de louvar o trabalho de pessoas como a Leonor, que apesar de todas as dificuldades estão a dar o seu melhor e sim, estamos saturados online, mas é mesmo de louvar todo esse esforço e toda a criatividade por trás. E é pena não ser dado o devido valor que merecem. Por isso, obrigado. Eu agradeço em nome da equipa, porque eu sou a que faço menos. Eu meio disto tudo. Não, mas a verdade é que, de facto, e só voltando um bocadinho a esta questão da pandemia e das dificuldades que isto nos traz, para dar um exemplo, que é o nosso caso, não é? Outros colegas, outras áreas terão experiências um bocadinho diferentes. Mas no nosso caso, por exemplo, quando numa saída de campo nós precisávamos de uma ou duas pessoas que estivessem disponíveis para aquela atividade, e no limite uma atividade com uma turma é feita por uma pessoa, poderá haver outra pessoa a dar apoio, a dar suporte se assim for necessário, mas as pessoas também estão lá, as coisas estão programadas, estão organizadas. Neste momento, para essas saídas de campo que eu estava a dar o exemplo, que é via online, ou seja, que nós combinamos com o professor, os alunos estavam na sala de aula já com uma ficha de campo, uma ficha de trabalho, e nós estávamos no exterior, eu tinha 4 pessoas. Uma estava a fazer esta gestão na plataforma que fosse, não interessa, outra era a que estava a fazer a abordagem, outra estava a filmar e uma quarta pessoa estava a apoiar, não é, a recolher o material, porque as coisas, com mais antecedência que nós fôssemos para o terreno, também não vamos pôr animais ou plantas ali em sofrimento, portanto as coisas são feitas um bocado no imediato, é quase fazer de conta que os miúdos estão ali connosco a desenvolver a atividade e, portanto, por um lado, de facto era o que eu dizia há bocadinho, as pessoas, felizmente, a equipa que trabalha comigo é muito entusiasmada, é muito empenhada e pronto, isto vai trazendo frutos e também tem que ser assim, para a gente ver se as coisas funcionam ou não. A verdade é mesmo esta. Mas pronto, também depende dos recursos que cada um tem, não é? E nós temos esforçado um bocadinho por tentar, nem que seja com os nossos telemóveis e com uns dados móveis que dê, fazer umas filmagens e enfim. Mas pronto, mas eu acho que também tem que ser para... Nós não sabemos quanto tempo é que isto dura, quanto tempo é que isto demora e, na realidade, nós tínhamos compromissos com as escolas. E, portanto, também as coisas ficarem assim, olha, agora uma pandemia, pronto, acabou. Não pode ser, né? Portanto, temos que encontrar aqui alternativas em conjunto com o outro lado e nesse sentido, dar os parabéns a todas as minhas colegas que, de facto, têm, nas várias áreas que existem, não tenho só o Centro do Mar e a Química, existem outras valências, mas a estrutura, toda ela funciona como uma só, independentemente do número de equipamentos que nós tenhamos e isso de louvar realmente o esforço que elas têm feito. Claro, até porque parte dos trabalhos e dos temas que se abordam na literacia, hoje estamos a falar um bocadinho mais sobre a literacia dos oceanos e nós cada vez ouvimos mais falar do problema dos microplásticos, plásticos e afins. Temos todos a perfeita noção que estávamos a seguir um caminho e a pandemia entrou e nós agora falarmos do uso do plástico único, né? É complicado porque de repente estávamos a falar de que deveríamos reduzir ao máximo e devemos continuar, sem dúvida, e podemos continuar a fazer a diferença, mas há temas que nós não podemos parar de os trabalhar, não é? Independentemente de situações pandémicas ou não. Portanto, se por um lado a pandemia nos trouxe a vantagem de conseguirmos chegar a mais pessoas, acho que se calhar nunca tínhamos pensado que podíamos chegar a um público bem mais alargado da nossa zona, retirou-nos aquela ferramenta que é a ferramenta essencial para
o maior sucesso neste tipo de projetos, que é estarmos nos locais. Com qualquer que estejamos a trabalhar, não é? Porque por mais que queremos ou que falemos, há sensações que nós conseguimos observar que só no local, e cada um vai retirar de lá todo um know-how de coisas que nós não conseguimos passar através de uma câmara, não é? Mas tentamos e fazemos aquilo que podemos, da melhor forma. Hugo, não sei se queres aproveitar, uma vez que disseste que já há projetos de voluntariado europeu que já estão a começar a recrutar, se sabes de algum, para quem nos esteja a ouvir, que esteja interessado em realizar algo do género. Sim, sim. Queria acrescentar também do assunto anterior, mesmo no meu caso, para motivar jovens a ter este tipo de experiências, quando eles estão a ouvir a falar da experiência apenas por um ecrã, a emoção e a ligação que eu tento transmitir não vai ter o mesmo efeito que se eu estivesse com eles cara a cara. Que nós queremos mostrar que isto é uma experiência pessoal e que é de emoção, não é só um ecrã a dizer alguma coisa. Não é o mesmo, simplesmente. Mesmo para interagir com outros jovens de outras culturas, de outras religiões, tudo isso, não é a mesma coisa estarmos a falar assim. É muito mais impessoal e não tens a mesma partilha ou a mesma atenção de que estares cara a cara com eles. Relativamente a oportunidades, no site do Corpo Europeu de Solidariedade tem lá tudo. Pessoalmente, estou a realizar com a minha network, a Comissão Europeia e os Europeers. Vamos organizar nas próximas semanas uma formação de como ser um embaixador local, como ter uma audiência online ou como montar um projeto. E se quiserem participar nessa formação, se estiverem entre os 18 e os 30 anos, podem me contactar que eu consigo que tenham um lugar na formação. Vai ser online e vai ser no dia 18, 19 e 20. Ok, obrigada. Não sei se só, uma vez que estás a falar dos requisitos, se queres deixar uma mensagem também para os jovens que estejam a ouvir. Todos nós sabemos que a ciência, a investigação, tudo o resto em Portugal, e não só, nos outros países também, mas em Portugal é bastante dura e muitas vezes nós achamos que não estamos no patamar necessário para concorrer a determinada coisa. Queres dar um bocadinho, explicar um bocadinho a abertura que existe neste tipo de projetos e os requisitos que existem para participar, que não é preciso médias acima dos 18, mas sim a motivação para realizar este tipo de projetos? A mensagem e o requisito é mesmo esse. O que vocês precisam é de força de vontade. Vão lidar com muitos nãos, com muitas frustrações, vai ser uma área bastante difícil e é bastante complicada, mas felizmente há sempre algo que podem fazer ou algo que podem experimentar. E há bastante neste tipo de projetos, não é? Sim, sim. E esse tipo de projetos é mesmo isso. A única limitação é mesmo terem entre 18 a 30 anos e até mesmo que não fossem europeus, há formas de conseguirem fazer estes programas. Por isso, é só essa. O mais importante é terem força de vontade e resiliência para continuarem a fazer ou procurar o que é que gostam. Obrigada. Susana? Sim, aqui a pergunta que a Soraya Castro tinha também tem, vai um bocadinho de encontro ao que o Hugo acabou de dizer agora, mas de qualquer forma eu vou aproveitar e pegar nesta questão. E pronto, o Hugo também, que conselhos darias a todos os jovens biólogos que estão a ouvir neste momento e que querem entrar agora no mundo da ciência, se calhar mais em específico na literacia, e se calhar também aproveito depois para pedir à Leonor também dar aqui se calhar o seu conselho, já com uma visão mais experiente deste mundo da literacia. Acho que é um pouco o que eu já estava a dizer. O mais importante é mesmo vocês terem força de vontade e quererem experimentar. Por isso, vivam, tenham essas experiências, procuram, experimentem. Porque, por mais que pareça que não, há sempre alguém disponível para vos tentar ajudar ou algum tipo de oportunidade. Às vezes é bastante difícil de encontrá-las e vão passar por muito, mas elas estão lá. Claro que há sacrifícios, mas se tiverem força de vontade e curiosidade e
uma paixão por algo, tudo é possível. Sim, é sem dúvida o mais importante. Leonor, alguma coisa a acrescentar também? Sim, pronto, eu de facto também partilho da opinião do Hugo. Acho que fundamental é nós termos força de vontade para seguir um caminho, ou vários, porque depois há portas que se abrem, outras que se fecham e a gente tem que tomar opções e as opções são as que forem e temos que as aceitar conforme elas vierem. E nunca nada está fechado. Não é que eu tenha grande experiência de currículo, embora já trabalho há uns aninhos, mas da experiência que eu tenho, por exemplo, eu comecei numa determinada área, numa área muito ligada aos resíduos, e adorei, e achei que nunca mais na vida queria sair daquilo, era aquilo que eu queria, era trabalhar no lixo, salvo seja. E de repente tive que me agarrar a outras coisas porque teve que ser, tive que me agarrar a outras áreas, mais na área da formação, na área da consultoria. Entretanto fui parar uma Câmara Municipal que não fazia a menor ideia onde ficava geograficamente, porque também, pronto, é dado que temos que concorrer à função pública, porque a função pública é que é boa, e fiquei numa Câmara Municipal em Lousada, como disseste inicialmente, que pertence ao Distrito do Porto, fiquei a saber na altura, e o que é certo é que, ok, fui lá parar e sem qualquer tipo de fator C, que também é uma questão que neste país tudo tem que ser, acho que agora nem tanto, mas havia muito essa ideia de que tudo que se consegue às vezes tem que ser com conhecimentos e não foi. Ingressei numa área que também foi um desafio para mim e de repente consegui aproximar-me da minha zona, que é Viana do Castelo, para uma área que eu achei que nunca na vida, quando estudei a área do ambiente, achei que não queria. A área da educação ambiental, que é um termo que eu não gosto. Pronto. Mas, seja como for, agarrei essa oportunidade porque eu queria vir para mais perto de casa. Pronto, estava farta de acordar às 6 da manhã e fazermos 100 km por dia, portanto agarrei essa oportunidade. E o que é certo é que nos dias de hoje eu adoro o que faço, tenho pessoas ao pé de mim que de facto se envolvem bastante com aquilo que estamos a fazer, tivemos e temos todos os desafios todos os dias, e portanto isto só para dar nota que, e não sei o que vai acontecer no futuro, não é? Portanto, o futuro ainda está para vir e muita coisa há de mudar na nossa vida. Mas é um bocadinho dar esta nota como eu estava a dizer, que é, nós podemos ter uma ideia, temos é que batalhar por ela e sermos chatos e insistentes, que Exato. Pode não ser muito do nosso feitio, mas isso é importante, porque do outro lado, por exemplo, para você, do lado aqui, nem sempre é visto como as pessoas estarem a ser chatas e insistentes. É visto como, ok, este é proativo, este está empenhado, está interessado, quer saber, está a perguntar outra vez, está... Portanto, às vezes nós sentimos um bocadinho, penso que a Marisa também estava a dar essa nota, que é, não temos experiência, não temos notas curriculares que sejam muito elevadas. Isso é tudo muito subjetivo. É certo que é com a experiência que nós vamos ganhando esse calo e essa opinião, mas de facto é tudo muito subjetivo, porque não é necessariamente ter boas notas de fim de curso, ou de mestrado, ou do que for, que nos dá os trabalhos, as profissões como adquiridas. Eu posso-vos dizer que numa das entrevistas de trabalho que fui, já tinha terminado o curso para aí há 5 ou 6 anos, encontrei uma colega de curso que era a que tinha a melhor média, ela tinha sempre 19 e 18, etc. E, no entanto, passados 4 ou 5 anos, era ela que estava comigo também numa entrevista profissional. E, portanto, isto é tudo muito relativo. É como o que diz, temos é que nos focar e nos empenharmos e ser resilientes, porque, de facto, há muita coisa que vai correr menos bem. Mas, enfim, temos os nossos dias, todos nós temos os nossos dias, a nível pessoal e a nível profissional, e, portanto, temos é que ir sobrevivendo. Sim, exatamente. E antes de terminarmos, vou ser muito rata, e uma vez que estamos a falar com várias pessoas da organização, que todos trabalharam em literacia e outros tipos de projetos, vou-vos perguntar a vocês também, que estão aqui, o que é que para vocês é importante, enquanto jovens, investigadores, educadores, o que vocês quiserem denominar, o que é que para vocês é importante para realmente concretizarem um projeto com sucesso? É que passa-se a palavra para cá e acaba o PIR, não é? Agora nem mãe. Eu posso começar, pronto. É para... ok. Não entendi a tua ideia. Tanto como a Leonor
disseram exatamente coisas que nós concordamos todos, até porque nós conhecemos-nos todos e já trabalhamos em conjunto em vários projetos. Mas eu diria que para nós termos, para além do empenho, motivação e de acreditarmos naquilo que estamos a fazer e o gosto e tudo isso, é também estarmos abertos a novos conhecimentos, não é? Nós podemos ser muito bons numa determinada área, mas se nós só nos focarmos naquela área, vamos perder muito know-how e muitos gatilhos que nos vão levar a outras coisas que nos vão permitir concluir projetos com sucesso, passar a mensagem da melhor forma, lidar com todo tipo de pessoas. Acho que, sem dúvida, lidar e estar aberto a novas opiniões, mesmo que não sejam de pessoas que, à partida, nós achássemos que iríamos aprender o que é que seja, não é? Aprendemos sempre. E depois dá-nos ferramentas para conseguirmos passar as mensagens que queremos trabalhar com diferentes públicos. Para mim seria isso, não é? Nós estarmos sempre receptivos a aprender. Aquele tal, se não sabes, estuda, se sabes, ensina, um bocado por aí. Sim, que eu acho que posso falar por todos, é um bocadinho aquilo que nós fazemos, não é? E falar também por experiência, não... Realmente, como estavas a dizer, aprender sempre, com todas as experiências e até podemos... Eu, por exemplo, no início da minha licenciatura, não é? A minha ideia era a biologia marinha, também um pouco à semelhança da Leonor. Nunca pensei que anos mais tarde estivesse a fazer educação ambiental ou literacia ambiental, não é? Portanto, também acho que é um bocadinho... Que não deixa de ser biologia marinha. Sim, exatamente, mas pronto, percebendo, ou explicando melhor o que eu queria dizer, a biologia marinha é trabalhar só no mar, não é? Pronto. E agora aqui na educação ambiental não trabalhamos só, como a Leonor disse bem, não trabalhamos só a área do mar, trabalhamos as mais diferentes áreas, não é? Portanto, eu se calhar enquanto no início estava um bocadinho mais focada na área do mar, depois percebi, e também que isto é tudo, é uma questão de aproveitarmos as oportunidades e nunca são sempre experiências positivas, aprendemos sempre imenso e lá está. Agora, se me perguntarem se gostava de fazer se calhar outras coisas, mas gosto muito de educação ambiental, gosto muito. É das coisas que mais prazer me dá de fazer. Portanto, acho que o meu conselho também para os jovens é estarem abertos a novas experiências e persistirem naquilo que acreditam que será bom para vocês e que gostam. Sim, e sem dúvida que aliar conhecimentos científicos e projetos de investigação que já decorram e que estejamos a par, à parte da comunicação, porque a educação ambiental é basicamente comunicarmos, mostrarmos o que é que existe, mostrarmos para toda a gente começar a perceber um bocadinho e conseguir ter uma ideia do que é. É sem dúvida um plus, não é? Porque não existe educação ambiental, não é só, como a Leonor também chegou a referir, e bem, que ainda bem que existem esses projetos, mas é muito mais do que os 3 R's de reciclagem, dia da terra, dia da água e acabou, não é? É muito mais do que isso. Muito mais mesmo. Fábio. Sim, queria saber um pouco de tudo. Ok, precisamos de especialistas em várias áreas, em todas as áreas são necessários especialistas, mas também estamos num tempo em que precisamos de, neste caso, generalistas, não é? Perceber um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo. E nem estou a falar só na área da biologia, estou a falar, ok, perceber um pouco da informática, um pouco de design, um pouco de perceber, ou pelo menos saber ouvir as outras gente de outras áreas, da engenharia, da arte, tudo o que envolve, não é? Diferentes colaborações, saber, como já falámos aqui, exatamente, não é? Como já falámos da É multidisciplinariedade. muito difícil olharmos para a ciência nos dias de hoje e tentar concebê-la sem sequer existir esta parte da literacia, não é? Do contacto com o público, seja qual for a ciência que estejamos a falar, mesmo a informática, não é? Sim, claro. São assuntos que nós também temos que estar sempre aliados à comunicação e à parte da literacia e todos os termos, sem dúvida. Catarina, Regina? Eu, sem dúvida, acho que para estes projetos serem bem-sucedidos, desde a educação ambiental, mesmo aos projetos como os do Hugo, que são mais direcionados a jovens, acho que o principal mesmo é haver comunicação, saber trabalhar em equipa e estar abertos a novas opiniões. Acho que realmente é mesmo o essencial para projetos como estes serem bem-sucedidos.
Sim, entrando assim um bocadinho no que a Catarina está a dizer, acho que é importante investirmos e sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto e testarmos coisas novas e se calhar até conseguimos descobrir coisas sobre nós que sabemos fazer, que nem sequer sabíamos que podíamos fazer. Por acaso aconteceu comigo quando entrei para esta equipa, dei por ela, neste caso os meus colegas eram por ela que eu sabia desenhar. E foi a partir daí que comecei a investir no desenho científico e realmente gosto e pelos vistos tenho jeito, segundo eles. Por isso sim, acho que é importante investir e fazer coisas diferentes e fazer coisas que nós achamos que não conseguimos fazer, mas tentar. E pronto, e pode ser que no fim dê resultados positivos, para mim deu, por isso é o conselho que eu dou. Os padrinhos do desenho científico. Exatamente. Mas é que está um ponto importante que a Leonor também referiu e bem, que o facto de teres entrado para uma equipa, percebeste que não é aquele tradicional de não, eu é que interesso, não é? Eu é que interesso. Uhum. Não, conseguiste perceber que realmente, ok, existe dentro da equipa pessoas que também se preocupam com a minha própria evolução em termos de Exatamente. profissional, não é? Eu acho que isso também é Puxam importante. por ti. Sim, acho que isso é também o segredo de qualquer projeto, ter uma boa Sim, equipa. nós não fazemos nada sozinhos, não é? Verdade, exato. Já na última conversa também era um tema que também se levantava. Nós sozinhos não conseguimos fazer nada na ciência, não é? Portanto, ter uma boa equipa e puxarmos uns pelos outros, sem dúvida que é uma mais-valia. Como nós dizemos, onde um de nós falha, o outro está lá para dar a mão, não é? Ora bem, se calhar agora com os convidados, não sei se têm algum agradecimento a fazer e depois, não sei, se calhar terminávamos. Sim. Palavras finais? O Leonor? Ou força. Não, força, Leonor, força. Eu, da minha parte, é só renovar o agradecimento pelo convite que nos foi feito, pela oportunidade de mostrarmos um bocadinho daquilo que fazemos. Claro que eu estendi um bocadinho os meus 15 minutos e nós achamos sempre que falamos pouco, mas também fica uma porta aberta para quem não nos conhece, de nos conhecer online, lá está, e quando a pandemia deixar, conhecer-nos também presencialmente, porque os nossos espaços estão abertos ao público, agora não, naturalmente, mas por normas estão abertos ao público e são de acesso gratuito. E quem quiser connosco contactar para ideias, para projetos, o que for, naturalmente que são bem-vindos. E, portanto, agradecer o vosso convite, a possibilidade de apresentarmos um pouco o nosso trabalho e reforçar exatamente aquilo que foi dito, que é esta questão da literacia e de facto, de todos termos acesso à ciência. Todo o trabalho é muito importante que estejamos o mais empenhados possível e trabalhar em equipa, como acabaram agora por fim por dizer e bem, que acho que é fundamental. Ainda que às vezes alguns trabalhos possam parecer isolados, mas na realidade todos temos que estar abertos, como o Fábio dizia, a novos conhecimentos, porque então nos dias de hoje, se a gente não perceber um bocadinho de qualquer coisa, depois lá está, não temos a tal opinião, não temos o tal parecer, o tal raciocínio sobre os assuntos, e por isso o trabalho em equipa é importante também por isso, para estarmos todos abertos à diversidade e à biodiversidade. Obrigada. Não sei se tens algo a acrescentar, Hugo. Eu vou ser rápido porque a fome já começa a apertar. Uma coisa que me esqueci de referir desde o início foi que há outra qualidade dos flamingos que eu aprecio bastante, que é, eles são excelentes dançarinos. Eu tenho tentado aprender a dançar com eles. E depois queria só dizer também a jovens e não jovens que nos estejam a ouvir, se precisarem de ajuda em qualquer das coisas que eu falei, ou se precisarem de alguém que sirva como elo de ligação para contactarem alguma das organizações, estejam à vontade para me contactar. Do meu lado eu farei o que me for possível. E mais uma vez queria agradecer a todas estas excelentes pessoas que estão aqui. Tal como disse, são todos excelentes exemplos de jovens que, apesar de bastantes sacrifícios, conseguiram fazer algo bastante importante e bastante bom. Por isso, continuem a ser as pessoas que são e obrigado a todos pelo vosso apoio. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Leonor.
Obrigada. Bem, acho que podemos dar por terminada a sessão, também já está na horinha de jantar e já estou a sentir o cheiro da sopa. Então, em nome da equipa, gostaria de agradecer aos nossos convidados por terem aceitado o convite e por estarem aqui presentes a partilhar as vossas experiências, e agradecer também a quem esteve desse lado, ouvir-nos e a partilhar as suas questões. Quero relembrar que o Mar de Conversas volta no dia 18 de março, pelas 7 horas, no local habitual, com o tema Desafios do Futuro, Sustentabilidade dos Oceanos. Estaremos à vossa espera. Boa noite e até já.